preciso te dizer que é impossível esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar aos céus. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar aos céus. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A gente sabe que a dinâmica da vida cristã, ela nos prepara a eternidade, mas ela também nos traz muitos benefícios históricos. Sim, a gente não vive a nossa fé somente pensando na eternidade, seria uma alienação, né? Todas as esperanças que nós alimentamos pela força da nossa fé é para nos ajudar a conquistar a qualidade da vida aqui também. Eu não posso acreditar num discurso religioso que me retire da possibilidade de desfrutar uma vida feliz aqui na Terra. Mesmo porque a eternidade, ela não pode ser mensurada, ela não pode ser comparada a absolutamente nada. Eu tenho que fazer todo o meu empenho aqui para ser uma pessoa boa. E naturalmente, isso repercute na eternidade. É tão interessante a gente identificar, desde os primórdios do cristianismo, os primeiros movimentos dos homens e mulheres que compreenderam essa amarra do tempo presente com o tempo futuro. Quando falo tempo futuro, daquilo que será depois que nós morrermos. Que cada um pode pensar como quiser. Nós temos o referencial da teologia que nos ajuda a pensar a eternidade, mas é claro que sempre haverá uma percepção particular daquilo que eu considero como feliz, bonito e eterno. O que é bonito para mim pode não ser para você. O que pode ser satisfação para mim pode não ser para você.
o céu, né? Nós temos o direito de imaginar esse céu de acordo com os nossos gostos. O que a gente não pode é perder a ligação deste céu com a vida que nós vivemos hoje. Não posso me desprender da necessidade de trabalhar o meu dia a dia com o mesmo empenho com que um atleta prepara a sua qualidade naquilo que vai disputar. A gente acabou de ver as Olimpíadas acontecendo, uma honra para o nosso Brasil, né? A gente achava que podia dar tudo errado e não. O povo brasileiro mostrou o grande diferencial, que é justamente o acolhimento, a capacidade de sermos fraternos, de acolher os diferentes que chegaram, que ficaram entre nós, de sermos gentis. Mas o que foi interessante de ser percebido é que a diferença do medalha de ouro para o medalha de prata e para o medalha de bronze eram a distâncias mínimas. Com a diferença do Bolt, né? Que o Bolt a diferença era imensa, né, Cristian? Boa noite, tudo bem? O Bolt chegava hoje, os concorrentes dele chegavam amanhã. Com exceção dessa grande, né, estrela do mundo do atletismo, que tem uma velocidade fantástica. Às vezes nós tínhamos ali 2 décimos na natação, então às vezes dava até dificuldade de saber quem foi que chegou primeiro. Os nossos meninos e meninas da ginástica artística, por décimos nós perdíamos o ouro, a prata ou o bronze. É assim. O empenho de um atleta é muito semelhante ao empenho de um cristão. O atleta precisa viver uma disciplina diariamente. Outro dia, um jogador dos nossos famosos, né, nós temos muitos, estava reivindicando o direito de ser uma pessoa normal, de ter uma vida social. É direito dele. Só que ele não pode se esquecer que ele é a estrela que é, porque ele se preserva de ter uma vida igual aos outros. A partir do momento que eu quero viver a minha vida igual aos outros, eu estou abrindo mão da diferença que eu posso ter, da excelência que eu posso chegar, se eu tiver uma disciplina diferente dos outros. Vamos falar logo o nome dele, o Neymar, né? O Neymar, que é esse grande atleta. Eu entendo. O Neymar vem reivindicando o direito de ser um jovem como os outros. Só que ele é o Neymar, ele não é igual aos outros. Entendo que na juventude dele ele tenha vontade de estar nas festas que os outros estão, só que ele não pode esquecer que ele é o Neymar, e que se ele quiser continuar sendo o Neymar, ele precisa ter um código de conduta diferente dos amigos dele. Faz parte da vida, são as nossas escolhas. O Phelps, essa grande estrela da natação, ele sabe a disciplina que ele precisa ter no dia a dia dele para ele continuar sendo o Phelps. Esse rapaz, para ele ter os resultados que ele teve, ele deve ter sacrificado muitas coisas. Ele deve ter deixado de viver muitas coisas que os amigos dele viveu. Não cabe a nós dizer se está certo ou está errado, ou se ele fez a escolha certa ou se ele fez a escolha errada. A vida é dele. O fato é que repercute para o mundo todo os resultados de uma vida de dedicação. Phelps tem o direito de deixar de ser o Phelps? Tem. Basta ele abandonar a disciplina. É uma escolha dele. Nós vimos o nosso Thiago, grande nome, promessa, né? Como é que é o sobrenome dele mesmo? É Pereira, não? Que ficou fora, né, das Olimpíadas. Grande nome da natação, grande promessa. De repente, no momento que ele ia viver ali os momentos importantes da seleção que fazem, né, para poder as eliminatórias, né, ficou fora. O resultado ele não é por acaso. Ele nos ajuda a pensar. Pode ser que esse menino venha ainda melhor na próxima Olimpíada. É a oportunidade que a gente tem de pensar, olha, se eu quero esse resultado, eu preciso estabelecer uma rotina que me proporcione ter aquele resultado. Digamos que eu tenha o potencial para ser um grande atleta, para disputar uma Olimpíada. Se eu não vivo a disciplina que vai trazer para fora o grande atleta que eu posso ser, eu não chego a ser o grande atleta.
Nós temos uma revolução muito interessante dentro do cristianismo, por volta do ano 300, depois de Cristo, claro, né? Porque estamos falando de uma revolução cristã, que são os monges que fizeram a opção de ir para o deserto. Temos nestes monges um grande nome, que é Santo Antão, praticamente o pai da vida monástica. Antão e os companheiros dele foram para o deserto porque intuíram que a disciplina do corpo repercute nas disciplinas da alma. E quando nós somos capazes de submeter o corpo a um estado de disciplina, isso repercute na nossa vida espiritual. É por isso que o nosso corpo, ele é a expressão de um estilo de vida. Pode observar. No corpo de uma pessoa, você pode observar o estilo de vida que ela escolheu viver. Eu sei que às vezes nós não temos o tempo suficiente para o nosso cuidado. Eu sei que às vezes nós trabalhamos demais. Nós não temos meia hora para dedicar a uma atividade física. Mas isso não deveria ser para nós uma rotina. Sabe por quê? Nós negligenciamos aquilo que é fundamental. É como se nós disséssemos, olha, nós queremos ter uma casa, mas nós não queremos fazer o alicerce. Como é que eu posso querer viver com qualidade se eu não dou ao meu corpo a meia hora de cuidados que ele precisa, para ele jogar fora as toxinas que ele mesmo produz, que eu produzo quando dou o alimento para ele? Se eu não dou um jeito de ter uma disciplina, de desligar os meus aparelhos para ir dormir um pouco mais cedo, para aproveitar um pouco mais a noite de sono, tudo isso vai acumulando em mim. Um menino desse, você acha que um Phelps pode se dar o direito de, numa semana antes das Olimpíadas, ir para uma festa e dormir tarde? Não. Isso repercute até na nossa atenção, na nossa capacidade de concentração. Uma noite mal dormida repercute. Imagina numa pessoa que precisa dos recursos máximos do seu corpo, da sua concentração. Se eu preciso fazer uma prova importante no outro dia, muito mais interessante que ficar estudando até tarde é eu dormir mais cedo para estar inteiro no outro dia. Antão descobriu isso, que indo para o deserto e submetendo o corpo às disciplinas. O que é a disciplina de Antão? Jejum. Conversando com o Dr. Vitor Sorrentino, que é um médico que me acompanha há muito tempo. Na verdade, eu tenho alguns médicos que me ajudam na minha vida, né? Eu tenho o Dr. Paulo Ragazzi lá em Petrópolis, que é uma pessoa maravilhosa, que já está me acompanhando há um tempo também. E o Dr. Vitor, que cuidou muito da minha parte nutricional, que mudou muito a minha vida, há mais ou menos 2 anos e meio. Estava conversando com ele, tive a oportunidade de me encontrar com ele lá em Porto Alegre, e nós estávamos falando justamente disso, de como no nosso dia a dia, essa disciplina, que passa pela escolha daquilo que nós vamos querer na nossa mesa, é importante para a gente estar bem. Às vezes nós vamos ficando deprimidos por causa dos hábitos que não são saudáveis. Religião que não repercute na nossa vida física ainda está incompleta. Uma religião que não nos motiva a ter a saúde do corpo ainda está incompleta. Eu não estou falando desse culto ao corpo que nós temos visto nos dias de hoje, com esse excesso de gente publicando receitas disso, receitas daquilo, foco, dinamismo, né? Tá todo mundo, a palavra foco nunca foi tão usada. Todo mundo querendo ficar com o abdômen trincado. Não estou falando desse simplismo, não. Eu estou falando de um conjunto. Eu quero que o meu corpo seja a expressão do meu estilo de vida. Se eu tenho excesso de peso, que está sendo fruto da minha negligência com a minha saúde, ou com a minha falta de disciplina quando eu estou diante dos alimentos, eu preciso, por uma responsabilidade, ter coragem de dizer isso a mim mesmo. Padre Fábio, não está correto você comer tão mal. Não está correto em você fazer escolha por alimentos que não te nutrem. Tudinho mesmo, né? Eu com a Mônica é uma grande nutricionista, né?
a Mônica, minha assessora principal, outro dia ela falando para mim: come esse bolinho, não sei o que. E todo dia de manhã ela estava me oferecendo um bolinho bom. Eu falei para ela assim: Mônica, eu tenho uma consciência, eu posso estar errado, não sei, é a que eu tenho aplicado para mim nos últimos anos. Eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, a minha primeira preocupação não é comer, é me nutrir. Eu preciso ter saúde para viver a vida que eu vivo. Eu acabei de sair de 12 shows em 12 dias. Eu preciso ter paciência, eu preciso estar feliz, eu preciso ter disposição para cantar 2 horas em todos os lugares, no outro dia sair muito cedo, viajar. Então eu tenho que cuidar da minha saúde. Então eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, não é só para comer. Porque às vezes comer pode estar muito associado ao prazer. Sim, eu não abro mão de ter prazer na minha alimentação, mas isso não é a minha primeira preocupação. Se eu tiver que escolher entre um alimento saudável e menos gostoso, diante de um que é muito saboroso, mas não é nutritivo, você pode ter certeza que eu vou fazer a escolha pelo menos saboroso. Porque eu sei que eu preciso de nutrição. O meu corpo precisa, porque senão eu não tenho paciência, disposição de lidar com a vida que eu lido. Começar a tratar mal as pessoas, não posso. Eu tenho que estar bem para ir viver a minha missão. Diferente quando eu tenho o direito de ficar lá na minha casa, quieto, calado 2, 3 dias para poder repor as minhas energias. Mas se eu estou na estrada, se eu estou na missão, o povo precisa de mim como um padre. Então eu sei que para a minha disciplina da alma, eu preciso ter a disciplina lá nos hotéis por onde eu passo. E graças a Deus, ter a oportunidade de ver outras pessoas vivendo o mesmo. O meu cristianismo reflete na minha mesa. Conversando com o Maninho, né, e a Alessandra, a esposa dele, nesse tempo que nós ficamos juntos, o Maninho é médico, né, ele é ortopedista. E eu disse para ele: Maninho, você se alimenta muito mal. Não pode ser assim. E ele está preocupado, está numa fase de se cuidar, mas às vezes só o cuidado de ir para fazer uma atividade física não é o suficiente, tem que mudar os hábitos. E foi nesse momento que a gente conversou e falou assim: e o que é interessante é que quando o casal muda o hábito alimentar, a vida das crianças fica mais saudável. Isso é religião, minha gente. Trazer saúde para dentro de casa. Então, quando foi viver a experiência no deserto, ele foi para mudar de vida. Uma oração que repercutia no corpo, nas prioridades, né? O atleta que quer ser medalha de ouro, ele não pode brincar com a alimentação dele, ele não pode brincar com o sono dele, o descanso, que é importantíssimo, e não pode brincar com o treino. São 3 coisas que fazem parte da vida de um atleta: a disciplina da alimentação, do descanso e do treinamento. Aí nós queremos ser cristãos sem essa disciplina. Nós queremos viver o cristianismo sem submeter o nosso espírito à mesma dinâmica da vida física de um atleta. Eu não estou inventando isso não, viu? Aqui na carta de Tiago, ele fala justamente isso. Olha que interessante. Vou pôr meus óculos aqui que eu já estou ficando velho, então estou enxergando menos. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Olha que interessante. A minha experiência de ser um homem que acredita me coloca na constância dos hábitos. Constância, o que é constância? Não é a sua vizinha que tem esse nome esquisito, não. Não, nem é esquisito, não é bonito o nome. Ah, dona Constância, não, dona Constância, é ser constante. É você estabelecer uma regra de vida que você não abre mão. Então eu sou constante nos meus hábitos. Vou fazer de tudo para no meu dia a dia eu ter a constância da vida espiritual. Isso é, não vou abrir mão da minha oração, não vou abrir mão da minha meditação, não vou abrir mão da minha oportunidade de refletir. E para mim a vida de oração, ela passa por esses pilares. A espiritualidade, né? Ela passa pela
oração, pela reflexão e pelo exercício que nós podemos chamar de relaxamento, de concentração. Aí você dá o nome que você quiser. Você ficar pelo menos um tempo recrutando a sua capacidade de se concentrar. Constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Aqui, ó, falando de estilo de vida. Não posso ter deficiência. Claro, deficientes todos nós somos, né? Nós nunca seremos perfeitos. Mas eu preciso viver uma vida cristã que me coloque cada vez mais no equilíbrio das minhas realidades humanas e espirituais, térreas e espirituais. Por isso que quando eu digo que no meu corpo a minha fé também está expressa, eu estou falando justamente dessa vida integral. Não estou falando de uma espiritualidade que não me ajuda a mexer nos meus hábitos, porque senão, como é que eu vou dar testemunho dessa vida de Cristo em mim, se eu não sou capaz de disciplinar a minha alimentação, gente? Eu não posso falar de vida cristã sem falar de renúncias diárias. Nós que vivemos em comunidade, não é assim que funciona? Para você dar certo com um amigo que dorme do seu lado? Meu Deus, no meu tempo de seminário, no meu tempo de vida religiosa, nós precisávamos enfrentar os nossos demônios diariamente, os demônios da convivência. Sem renúncia, nós nunca somos comunidades. Podemos até viver juntos, mas não somos comunidade. Sem renúncia, nós podemos até viver dentro da mesma casa, mas nunca seremos família. Família é o resultado de uma convivência de pessoas que aprenderam a renunciar. Sim, de nós fazermos o esforço da convivência. Então eu sei que o sofá não é inteiro meu, eu sei que o controle remoto da televisão não é só meu. Eu vou viver ao lado daquelas pessoas essa renúncia diária. Aí também, quando eu for sentar à mesa, eu preciso olhar bem o alimento que me nutre e o alimento que me dá só satisfação. Um alimento vazio, né? Quantas vezes eu já preguei sobre isso? Alimentos vazios que não têm nenhum poder de nutrição. Viram açúcar 5 minutos depois de ingeridos. Pães, né? Esse tanto de pão que a gente come, esse tanto de farinha, esse tanto de produtos que industrializados. A gente tem a opção de substituir, mas a gente não substitui. Porque a gente não quer mudar no nosso hábito. Nós não queremos renunciar. Eu sei que me faz mal, igual o cigarro. Uma alimentação ruim, ela nos intoxica da mesma forma como os outros vícios nos intoxicam. De outra forma, em outras instâncias, mas intoxica. Por que nós estamos morrendo tão mais cedo? Tanto câncer. Claro, a ciência diz que 30% dos cânceres, né, acho que é essa a porcentagem que eles dizem, são de origem genética. Já nascemos com a predisposição. Os outros 70% são hábitos alimentares, hábitos de vida, que não são saudáveis. Da mesma maneira como um atleta pode perder o dinamismo de tudo aquilo que poderia ser, porque não vive a disciplina que o seu esporte lhe pede. Morre antes da hora. Perde todas as possibilidades porque se perdeu de si mesmo. Aí eu perco as outras possibilidades. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha que importante a gente pedir e invocar a sabedoria diariamente. Porque a sabedoria, ela funciona como um filtro que nos ajuda a pensar o que nós estamos escolhendo. É saudável ou não? A vida que eu estou vivendo, o tanto que eu estou trabalhando, a divisão do meu tempo
ela tem sido saudável ou não? As minhas escolhas são saudáveis ou não? É a sabedoria que nos indica isso. O irmão humilde, glorie-se quando for exaltado, mas o rico deve gloriar-se quando for humilhado. Pois há de passar como a flor da erva. De fato, quando surge o sol com seu calor, logo faz secar a erva, a flor cai e a beleza de seu aspecto desaparece. Assim também acabará por murchar o rico em meio às suas lidas. Feliz aquele que suporta a provação. Aqui no caso desse rico que deixou a humildade de lado, somos nós todas as vezes que insistimos em nos apegar aos nossos velhos hábitos, que podem até parecer uma riqueza, mas estão nos empobrecendo por trás, como se estivesse cavando um oco que depois não nos permite ficar em pé. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É essa coroa da vida que nós queremos. Esse reconhecimento da glória que essa música fala. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não significa que nós vamos perder a vida aqui agora. Não. É o morrer nas pequenas coisas. É o morrer para aquilo que nos mata. O ser capaz de renunciar o pecado, as atitudes pecaminosas. Aquilo que na nossa conduta se apresenta como algo prejudicial à nossa saúde espiritual. Sim, minha gente, a vida espiritual, ela precisa ser cuidada, porque senão nós perdemos a qualidade. Ela precisa ser cuidada, porque senão ela vai murchando aos poucos. Eu preciso ter coragem, preciso ter disposição para viver essa constância, essa disciplina, essa humildade no meu dia a dia. Humildade de reconhecer que eu estou errado, de não passar por cima da vida errada que eu estou levando, das escolhas infelizes que eu tenho feito, prejudicando a minha saúde física, que repercute na minha saúde espiritual. Eu acho interessante porque na filosofia nós temos recursos que falam disso sem recorrer ao discurso religioso. Aristóteles falava da necessidade que o homem tem de conquistar virtudes para que ele saia do fosso das misérias humanas. A gente só vence uma miséria humana quando a gente se empenha na conquista de uma virtude. Da mesma maneira como o atleta só é capaz de superar um limite que lhe é próprio depois que ele treina, até chegar ao máximo de suas capacidades. E ali, quem sabe chegando ao máximo de suas capacidades, ele esteja pronto para receber a medalha de ouro tão desejada, objetivo de todo atleta olímpico. A nossa medalha é outra, é a satisfação. Nada pode ser mais dourado em nós do que isso. A gente está feliz com a vida que nós estamos vivendo. Você chegar ao final do dia e poder dizer: hoje eu me alimentei moderadamente, eu me nutri, eu fiz a opção por uma alimentação saudável, eu fiz a opção por pensamentos saudáveis, eu me nutri de pensamentos bons, eu evitei fofocas, eu evitei comentários depreciativos, eu não alimentei o mesquinho, o diabólico que tem prevalecido no mundo. Em mim, Deus encontrou espaço para semear o seu reino. Crescemos como pessoas, estamos mais saudáveis ao final de um dia. É isso que eu espero, que a gente possa conquistar a medalha da satisfação, essa medalha de ouro que nos faz ficar tão felizes sendo quem a gente é. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Olá, estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado, você que nos acompanha, você que está
ligado aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação, que já faz parte dessa história, que já participa conosco há tanto tempo, também nos divulgando e ajudando essa obra a manter-se no ar. Canção Nova não tem espaço comercial, como você já pode ter observado, você que tem conhecido a Canção Nova recentemente e você que já nos acompanha há muito tempo, ela funciona, ela sobrevive dos produtos que são vendidos aqui e também das doações. Se você quiser tornar um sócio, colaborador, os telefones estão aparecendo aí na tela, ligue, fale com a pessoa que vai lhe atender. Aqui tem atendimento 24 horas, inclusive se você está angustiado, precisando de uma palavra, temos também aqui pessoas sempre dispostas a fazerem esse atendimento. Às vezes uma palavra faz a diferença na vida da gente, né? Uma palavra que nos aconselha, que ilumina o nosso caminho, a nossa mente. Muitos dos nossos sofrimentos são nutridos porque estamos pensando errado. Nosso pensamento ele vai ficando viciado, né? A gente sempre observa as coisas pelo mesmo ponto de vista e o sofrimento nunca vai embora por causa disso. O sofrimento só é curado no momento em que a gente cura a maneira como nós pensamos. Foi isso que Jesus fez com muita gente. Curava a maneira como a pessoa pensava. Curava a maneira como a pessoa se interpretava, como a pessoa interpretava a outra. Aí você tinha uma natural libertação. Nós muitas vezes sofremos porque estamos oprimidos pelo pensamento errado. Às vezes nós escutamos uma palavra amaldiçoada, como eu gosto de dizer, né? O que é uma palavra maldita? É aquela que não está comprometida com a nossa felicidade. É aquela que foi fruto de uma ira, de uma raiva, de uma inveja. O tempo todo nós estamos aí. Ou a gente lê a palavra, ou ela nos chega porque alguém nos diz pessoalmente, ou através de um telefonema, de uma mensagem. Nós somos facilmente feridos pelas palavras. Mas a gente precisa metabolizá-la. A gente precisa deixar o tempo dela ali e expulsá-la. Um desaforo não pode durar mais de 10 minutos, não. Precisamos jogar ele fora. Primeiro porque a gente não merece, né? Ficar alimentando desaforo dentro de nós. E quando nós identificamos que a palavra que nos feriu está colocada de maneira amorosa, ela vai fomentar transformações interiores. Aí a gente cresce. Mas a gente não pode ficar amargurado com palavras que foram malditas. Então, às vezes o que a gente precisa é ouvir alguém nos ajudando a expulsar a palavra que está nos adoecendo. E aqui na Canção Nova, graças a Deus, nós temos muita gente disposta a viver isso. Se um dia você tiver a oportunidade de vir à Canção Nova, você vai ver como o aconselhamento, a confissão, faz parte da dinâmica dessa comunidade. E toda a programação dela. Outra coisa a gente não quer senão expulsar as palavras que nos oprimem, substituindo-as pela palavra que nos salva. Nós acreditamos mesmo no poder da palavra de Jesus. Nós acreditamos no poder da palavra do Evangelho, na força transformadora que essa palavra tem no coração de quem a acolhe. Olha, eu recebi aqui uma foto com um bilhetinho que eu faço questão de ler e mostrar para vocês. Padre, eu escrevo para que o senhor possa rezar e mandar uma mensagem para uma amiga muito especial que atualmente está fazendo um tratamento de quimioterapia. O nome dela é Ana Carla Correia, nós a chamamos carinhosamente de Aninha. Ela é uma pessoa especial, teve paralisia infantil e hoje está com metástase na coluna lombar, fazendo esse tratamento de quimioterapia. Aninha, padre, é sua fã. Inclusive, durante o tratamento, vive falando no seu nome. Segue anexo uma foto que tirei com ela quando fui visitá-la na quimioterapia. Grata pela atenção, Ana Paula. Vamos mostrar aqui a Aninha, então, e mandar um grande abraço para ela. Aninha, obrigado pelo seu carinho. Dá para mostrar aqui? Dá. Obrigado pelo seu carinho. Fique certa que a partir deste momento você se tornou especial a muitas pessoas que assistem ao programa Direção Espiritual, que você vai ganhar a oração carinhosa de muita gente que vai, a partir desse momento, lhe adotar nas orações, viu? E força, coragem, a gente sabe que não é fácil, o
tratamento de quimioterapia, ele é sempre desafiador, que ele, para curar, né, a gente sacrifica também outras coisas. As células cancerosas, para serem mortas, às vezes a gente mata muita célula boa também. Aí com isso vem a baixa de imunidade, o sofrimento do corpo, as reações, né, a perda do cabelo. Não se preocupe não, viu? Tudo isso depois cresce de novo. O importante é você não perder a sua esperança e a sua disposição. Gostaria de convidar o povo para os eventos de setembro. Teremos no dia 3 de setembro, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Oportunidade maravilhosa de voltar a essa terra tão especial. No dia 4, estarei em Itaberaba, também na Bahia. Nunca estive lá. Já soube que é ali na região da Chapada dos Guimarães. Estou muito feliz de ir pela primeira vez. Povo de Itaberaba e região, estamos chegando aí no dia 4 de setembro para o show A Estrada Sou Eu. No dia 7 eu estarei no Congresso de Mulheres em São Paulo, um congresso que chama-se Love. Não sei como faz para se inscrever, mas no meu site tem todas as informações. No dia 10 de setembro eu estarei no Vivo Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Então você que é do Rio, da região, vai ser uma noite muito especial. Muito tempo que eu não faço show na capital mesmo. Então nós teremos, só tivemos a gravação do DVD, né? Mas numa casa de shows mesmo tem muito tempo que a gente não faz. Nós levaremos esse momento tão especial que é o show A Estrada Sou Eu para a cidade do Rio de Janeiro no dia 10 de setembro no Vivo Rio. No dia 18 estaremos em Teresina, Piauí. No dia 21, em Guariba, São Paulo. No dia 23 de setembro, show Piano e Voz em Curitiba. No dia 24, em Joinville. E no dia 25 de setembro, em Niterói. Trabalha bastante esse mês, né? Cadê onde estava aqui o que eu tinha selecionado? Tá aqui. A Gláucia. Gente, eu queria falar das peregrinações. Infelizmente, a peregrinação da Polônia já está fechada. Nós já estamos com uma lista de espera grande. E algumas pessoas perguntando quando será a próxima. Nós ainda não estamos com a venda, a Obra de Maria e a Canção Nova ainda não iniciou a venda. Mas se você quiser fazer uma viagem comigo em janeiro, período de férias, nós vamos ter um congresso em Portugal, na cidade de Fátima, se não me engano, no dia 15 e 16 de janeiro. E lá eu vou pregar, vou fazer um show também lá no auditório, Paulo VI, né, que chama? Em Fátima. E nós teremos também uma peregrinação de 8 dias por Portugal, passando por lugares muito especiais. É uma viagem muito agradável. Nós já fizemos esse roteiro e a Obra de Maria, em parceria com a Canção Nova, estão preparando essa viagem para janeiro, período de férias. Se você quiser já se programar, entre em contato com a Obra de Maria e veja mais ou menos quando será essa viagem, para você receber esse comunicado tão logo essa peregrinação seja lançada. A Gláucia Pereira de Campinas, ela pediu uma bênção especial, pois ela perdeu a mãe dela, a dona Odete Rosa, no dia 10 de fevereiro. E depois, a filha dela, Ana Caroline, faleceu de repente aos 20 anos, 2 meses depois. Imaginou que tristeza, gente? Você precisando organizar o luto, né, de ter perdido a mãe, logo em seguida você passa pela experiência de sepultar a filha. Gláucia, nós estamos unidos a você, minha filha. O que a gente pede é que neste momento não lhe falte sabedoria, porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender
que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável, que Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como. É difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós vamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Glaucia, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. É por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? Que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual. Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, né, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende e aconteceu. Aí vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça a outra e a gente percebe que não foi Deus que matou o nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, né? Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar.
É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Você acha que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama, depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu, que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino desse ao meu filho, vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que diz lá que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos às vezes necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana, mas depois com o tempo é tão bom a gente ficar livre disso, a gente sentir que Deus não é culpado, a gente alforriá-lo das tragédias, porque às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Porque às vezes acontece isso, né? Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo entender. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, porque é tão natural isso em nós, né? Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue, em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus, então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? E se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você? Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. É melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó,
Da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa: entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão, porque eu sigo sem saber por que aconteceu, mas eu sigo em paz, porque comigo é assim o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para tudo. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim, sabe? E ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre Ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo, a cura que vem aos poucos. A alma está ferida, está sentindo que está incômodo. Preste atenção naquilo que lhe incomoda, preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura. Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano. Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma, não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria ter feito, de ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. É o que eu lhe desejo. Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo.
Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu.